Me perguntaram como que é essa questão aí da minha seletividade alimentar e como isso afetou na minha vida. E de fato, mudou muito a minha vida, em vários sentidos. Acho que um dos primeiros que dá para imaginar é a questão aí da interação social mesmo, porque muito comum, né, as pessoas quererem sair para jantar, comer uma coisa diferente. Diversas coisas que eu não como são as coisas que, enfim, a galera costuma sair para lanchar também bastante, né, tipo hambúrguer, pizza, coisas de festa eu não como. Mas enfim, se eu for ficar falando das coisas que eu não como, vou perder todo o tempo aqui desse vídeo. Mas enfim, como que isso me afetou um pouquinho. Esse vídeo aqui não foi pensado, não tem roteiro, eu vou me enrolar com certeza, mas enfim, vamos nessa. Eu sempre tive uma certa aversão a certos alimentos só de bater o olho. Então quando eu era criança e, sei lá, tinha alguém comendo um hambúrguer do meu lado, por exemplo, até em festa dos meus amiguinhos, eu já me escorava pro lado assim, eu já ficava meio longe. Eu, tipo assim, evitava ao máximo estar perto de certos alimentos. E o que que isso desencadeou? Primeiro, essa questão social que eu comentei já, né? Mas em segundo, como eu não queria também ser aquela criança chata que, enfim, fala, não quero comer tal coisa, e aí as pessoas meio que ficam procurando alguma coisa para ver se eu como, eu sempre falava que não tava com fome ou que tinha acabado de comer. Então isso me fez também, de certa forma, me acostumar a ficar umas janelas um pouquinho mais longas sem comer. Então, tipo assim, se eu ficasse o dia inteiro fora de casa e eu não encontrasse nada que eu comeria, nada que eu gostasse de comer, eu simplesmente não comia. E ficava na minha, tipo assim, tranquilo, e só comia quando eu voltasse de casa. Então isso começou a me gerar esse costume de comer sempre antes e depois de sair de casa. Não comia tanto fora de casa, assim. Às vezes eu levava um biscoitinho comigo só pra tapar o buraco. Mas esse tipo de coisa fez com que eu tendesse a me alimentar mais realmente de carne, arroz, feijão, que era o que eu sempre tinha em casa, eu sempre gostei de comer. E aí justamente quando eu ia nessas resenhas sociais, eu simplesmente não comia nada. Era o mais normal. Sequelei. Agora, eu sei que seletividade alimentar não é igual para todo mundo. Inclusive, eu já conheci pessoas que eu não sei se era realmente caso de seletividade alimentar, tá? Mas, supondo que fosse, eu já conheci pessoas que tinham padrões alimentares muito, mas muito diferentes do meu. Porque, por exemplo, nunca comi hambúrguer, não como pizza, tipo, você experimentou uma vez, vomitei. Cachorro quente, pastel, salgadinho de festa, docinho de festa, essas coisas eu não como. E eu já conheci gente que é meio que o oposto, que se alimenta basicamente disso, obviamente que não só disso, mas é só isso que a pessoa gosta de comer. Em contrapartida, fruta, legume, salada, não come nada. E no máximo come ali tipo um arroz e uma carne. E ponto, tipo assim, o que a pessoa come é isso. Então eu diria que nessa loteria da seletividade alimentar, eu diria que eu dei até bastante sorte. E, enfim, eu como algumas besteiras também, que nem eu falei, biscoitinho eu como, sempre comi muito.
Com o passar do tempo eu fui meio que diminuindo a frequência. Não que eu não coma mais, mas enfim, antes eu comia literalmente todo dia. Muitas vezes até mais de um pacote por dia, quando eu era mais criança, assim, dependendo do dia. E hoje, enfim, eu como, mas nada assim mais tão, tão frequente. Pera aí. Então, sim, a seletividade alimentar mexeu bastante com a minha vida, influenciou bastante aí nas coisas que eu fiz, nos hábitos que eu tenho, nos eventos sociais que eu frequentei. Mas eu acho que, tipo, no fim pra mim foi bom. Não acho que eu tive um prejuízo muito grande, não. Claro que, enfim, às vezes já foi meio chato em relacionamento, tipo assim, da pessoa querer ir num restaurante X, Y, Z e eu simplesmente não ter nada que eu comesse lá. Mas pra mim sempre foi ok, eu sempre falei, inclusive, tipo, olha, pra mim não tem problema nenhum ir num lugar e eu não comer. Agora, eu não vou comer um negócio que eu não quero. Isso eu não vou fazer, mas ir num lugar e não comer, pra mim tá tudo certo. Só que muitas pessoas não gostam dessa ideia. Então, tipo assim, não dá pra falar que não afeta nesse sentido também. Até porque eu sei que muita gente gosta dessa ideia de experimentar coisas novas com alguém para compartilhar dessa experiência em específico. E aí essa parte, de fato, eu não tenho. Até porque eu realmente eu não tenho o menor interesse em mudar isso, para ser sincero. Tipo assim, as inclusões que eu fiz ao longo do tempo, na minha cabeça, tipo assim, elas fizeram sentido. Então, tipo assim, beleza, eu não comia todo tipo de legume desde que eu era criança. Não necessariamente por nojo, mas por essa minha dificuldade de experimentar. Só que aí, com o passar do tempo, eu falei assim, não, mas isso aqui faz sentido comer. Faz sentido eu experimentar. Aí, aos pouquinhos, eu fui experimentando, incluindo, e eu amo legumes. Agora, pegar uma parada que não faz bem, não tem sentido pra mim, porque, tipo assim, beleza, hambúrguer eu nunca comi. Aí todo mundo fala assim, mas você come carne, você come pão, você come salada, não sei o que, junta tudo, lá, lá, lá. Cara, eu tô de boa, pra mim não faz sentido. E aí eles não falam assim, não, mas você come hambúrguer, você é saudável, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, tem, mas via de regra não é tão bom quanto simplesmente comer um prato de carne, arroz e feijão. Mas talvez hambúrguer não seja o melhor exemplo. Vamos pegar, tipo, sei lá, um pastelzão. Um pastelzão. Pra que eu vou comer um pastel? Pra comer e falar que eu experimentei e de fato não gostei? Pra comer e talvez gostar e aí ter uma nova tentação na minha vida que até então eu não sinto falta, não tenho vontade, nem quero mesmo, tipo assim, eu tenho vontade de ficar longe. Então, tipo assim, eu vou ter que fazer um esforço mental, eu tenho que fazer um esforço, de certa forma, físico também, porque dependendo do alimento me dá uma vontade literal de vomitar. Pra do nada eu colocar um alimento na minha rotina que... Não na rotina, né? Mas, tipo assim, na minha vida que, sei lá, não vai me agregar em nada e ao mesmo tempo vai ser uma tentação. E aí, do nada, se eu comer muito, vai ser um problema. E aí, às vezes, se eu gostar tanto ao ponto de que, sei lá, eu evitar ele também, eu meio que sinto um sacrifício, eu realmente não consigo ver a lógica. Mas deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. Esse rio ficou bem maior do que eu imaginava.